Tem um outro assunto, porque o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou aquela proposta da base governista para taxar grandes fortunas. Ao todo, 262 parlamentares votaram contra essa medida e 136 a favor. O texto foi apresentado em forma de destaque dentro da regulamentação da reforma tributária. Segundo cálculos da equipe econômica, essa medida poderia aumentar em até 70 bilhões de reais a arrecadação da União. Enfim, você, Roberto Mota, Câmara rejeitando então essa proposta do governo para taxar grandes fortunas, novo imposto então vetado. Muitos integrantes da atual administração federal se mostravam simpáticos a essa possibilidade, uma nova taxação para as grandes fortunas, né, Mota? Não virou. Parabéns aos deputados. Essa proposta é uma grande besteira. Em nenhum lugar onde esse tipo de lei foi criada, ela funcionou como dizem que ela funcionaria. Quem tem bilhões de dólares ou reais pode facilmente mover esse dinheiro para outro lugar. Outro truque que é muito usado é mexer com a definição de ricos. Eles dizem que é grandes fortunas, depois são fortunas, depois é o patrimônio da classe média, que é quem acaba pagando os impostos nesse país. Então vamos aproveitar essa oportunidade que não acontece com frequência e dar os parabéns aos deputados por ter rejeitado essa ideia que só traz atraso e pobreza. Dávila, muitas vezes quando você coloca um dispositivo para taxar grandes fortunas ou taxar aquelas pessoas que ganham muito, muitos optam em fugir do país, né? Ou colocar o seu dinheiro numa outra localidade, né? Já vimos isso em vários países, né? Me lembro do caso da França. Caniato. Você já deu exemplo aqui da França, inclusive. É verdade, Caniato. E parabéns ao Congresso Nacional, que pelo menos baseou uma decisão de acordo com o histórico desastroso que é a taxação de grandes fortunas. Eu vou dar aqui dois exemplos. Nós falamos da França, né? O governo socialista de François Hollande resolveu taxar 75% as grandes fortunas. Sabe o que aconteceu, Caniato? 60 mil milionários ou bilionários franceses abandonaram o país. Inclusive o sujeito mais rico da França, que era o Bernard Arnault, mudou a sua residência fiscal para a Bélgica, foi para outro lugar. E aí o que aconteceu? Além de não arrecadar o dinheiro esperado, teve uma queda brutal na arrecadação do imposto de valor agregado, né? Foi tão absurdo que o governo de Macron cancelou o imposto sobre grandes fortunas em 2017 para tentar reaver parte desse capital que deixou a França. A Noruega, também outro país que apoiou essa história do imposto de grandes fortunas, e veja só, o governo estimava arrecadar 146 milhões de euros com esse novo imposto. Sabe qual foi o resultado? Fuga de 54 bilhões de euros que deixaram o país. E, além de tudo, perdeu 594 milhões de euros em impostos. Então, Caniato, quando a política pública é ditada por ideologia e ignora os dados e evidências, o dinheiro some e o país empobrece. Posicionamento da Câmara Federal rejeitando a proposta para taxar grandes fortunas. Isso poderia dar um acréscimo de 70 bilhões de reais anuais. Beraldo. Bom, duas coisas. Primeiro, tem muita gente, sobretudo na esquerda, que pensa que o milionário é malvadão, mas eles próprios adorariam ser milionários e muitos são milionários, atuam aí em diversos segmentos e estão ganhando um dinheirão. O milionário não é um malvadão, sobretudo aquela fortuna que vem de atividades empresariais que geram emprego, que movimentam a economia, que pagam vários outros impostos indiretos. Não tem lógica nenhuma você simplesmente perseguir um determinado grupo porque eles têm um volume patrimonial maior do que a média. Isso é uma grande bobagem. E, fora isso, não vai arrecadar 70 bilhões, só se roubar 70 milhões de pessoas que têm dinheiro. Porque, obviamente, ninguém é trouxa. Ninguém vai ficar no Brasil tendo que andar de carro blindado, pagar segurança, escola privada, ter que pagar o seguro de saúde caríssimo
e tal, porque o Estado não entrega nada. E ele, além de não receber nada do Estado, vai pegar 70 bilhões de reais e entregar para o governo? Não vai. Ele vai se mandar, vai para o Uruguai, vai para Dubai, vai para Mônaco, vai para onde for. Mas ninguém é bobo, ninguém é trouxa. Trouxa é quem fica levantando essa bandeira como se ela tivesse alguma relevância. Você, Mota, quer fazer um complemento quando a gente trata das questões que envolvem taxação de grandes fortunas? Eu já vi muitas manifestações de especialistas, inclusive tributaristas, que sugerem quais são os caminhos perfeitos para aquelas pessoas que acumularam patrimônio ou então que receberam a grande quantia de uma herança ou que têm um patrimônio fora do comum. Qual é o caminho ideal e adequado para você burlar esse tipo de medida, inclusive colocar o dinheiro em outros países? Há muitos brasileiros que chegaram a fazer isso com medidas recentes, colocando suas aplicações no Uruguai, por exemplo. E não é incomum pessoas de outros países que também acabaram instituindo medidas desse tipo, colocando em paraísos fiscais, né, Mota? Evidente. Acho que é importante aqui a gente apontar o erro dessa ideia, né? É um erro profundo. Primeiro, porque ela penaliza aquelas pessoas que, através do seu trabalho, construíram grandes fortunas. A gente acabou de falar de uma delas aqui, Elon Musk, que está a caminho de se tornar o homem mais rico do mundo. Uma fortuna que ele construiu com criatividade, correndo riscos, né? Com empreendedorismo. A segunda coisa perversa nessa ideia, Caniato, é a demonização da riqueza e a ideia de que cabe ao Estado, cabe ao governo dizer qual é a distribuição ideal de riqueza. E daí vem aquele conceito meio maluco de justiça social. Então, o Estado, alguém que trabalha para o governo, vai olhar para você e vai dizer: você tem dinheiro demais, fulano ali tem dinheiro de menos, então eu vou tirar o dinheiro de você através desses impostos e vou dar dinheiro para o outro. Como se as pessoas que estão no Estado tivessem essa capacidade moral, esse discernimento, esse direito de decidir quanto de propriedade cabe a cada um. A vida não é justa, a vida não é ideal, né? Todos nós enfrentamos nas nossas vidas condições diferentes. Alguns têm uma habilidade maior, outros têm menor. Alguns têm uma educação mais sofisticada, outros não têm tantas oportunidades assim. Isso se reflete nos resultados que nós conseguimos na nossa vida. O pior árbitro para essa situação é o Estado. Então, não cabe ao Estado determinar que alguém tem dinheiro demais e, por isso, tem que ser taxado. O Estado, a missão principal do Estado é proteger os nossos direitos fundamentais, incluído o direito à propriedade.